Olá, pessoal. Então, continuando aqui a nossa monitoria de sintaxe da língua portuguesa, vamos falar agora sobre o processo de coordenação e subordinação envolvendo orações, a partir da obra do professor Fernando Vieira Peixoto Filho, no seu livro Morfossintaxe do Português, a partir do qual faremos uma crítica a alguns entendimentos tradicionais a respeito de orações coordenadas e subordinadas. De início, precisamos entender que o professor vai sempre preferir definições que estejam mais próximas da realidade sintática, da realidade estrutural. Então, na coordenação, muitas vezes no ensino tradicional, a gente aprende que são orações que seriam independentes, enquanto na subordinação a gente aprende tradicionalmente que teríamos aí a relação de orações que são dependentes. O professor vai fazer uma crítica a essa separação, a essas definições de coordenação e subordinação. Primeiro, porque ele entende que tanto na coordenação quanto na subordinação, nós temos dependência sintática e semântica, nos dois casos, como a gente vai ver aqui, ok? Então ele prefere um outro tipo de abordagem. Vejamos. Na coordenação, as orações se organizam mantendo apenas o vínculo semântico, ou seja, uma oração está associada à outra apenas pelo sentido geral do período, mas uma não é termo sintático da outra. Perceba que ele não está dizendo que elas não estão relacionadas de alguma forma sintaticamente falando, né? Elas estão associadas de forma coordenada, porque a sintaxe também tem a ver com a coordenação. Mas uma oração não é termo sintático a um elemento da outra oração. Essa que é a questão, a gente já vai ver alguns exemplos. Na subordinação, além do natural vínculo semântico, as orações aparecem lançadas sintaticamente, visto que uma oração exerce função sintática em relação a um componente da outra. Então, nós vamos entender por coordenação e subordinação, em relação às orações, essa possibilidade de uma exercer função sintática, uma oração exercer função sintática sobre um elemento de uma outra oração. Então, quando isso não acontecer, estou diante da coordenação, e quando isso acontecer, estou diante da subordinação. No caso em que você tem período misto, essas duas realidades se mostram presentes, ok? Então, vejamos alguns exemplos. Na coordenação, eu tenho períodos como esse, períodos compostos como esse. Então, Maria se arrumou com capricho e foi ao baile. Percebam que a primeira oração e a segunda oração são relacionadas semanticamente, estão organizadas sintaticamente a partir da minha conjunção aditiva. Contudo, uma não exerce nenhum tipo de função sintática a um termo da outra. Elas são plenas sintaticamente, podemos dizer assim. Isso não significa que elas são independentes, ok? Elas são dependentes, até porque se eu começar uma oração dizendo e foi ao baile, naturalmente que a minha conjunção aditiva, sem nenhum outro tipo de oração anterior, vai deixar a frase agramatical, pois você se perguntará o que mais aconteceu, o que aconteceu antes para você ter iniciado a sua oração com uma conjunção aditiva. Mas uma não exerce função sintática da outra, sobre elemento da outra. Ou seja, não é sujeito
de um elemento da outra, não é objeto, né, complemento verbal, complemento nominal de um elemento da outra. Elas são plenas sintaticamente. Enquanto na subordinação, o que você tem é justamente que uma oração exerce função sintática em relação a um termo da outra. Então, eu vejo aqui que a minha primeira oração, José afirma, se relaciona sintaticamente com que respeita as pessoas, formando um período composto. José afirma que respeita as pessoas. E aí eu tenho a primeira oração, José afirma, e eu tenho a segunda oração, que respeita as pessoas. Agora, percebam, o verbo afirmar é um verbo transitivo direto, ok? E como verbo transitivo direto, ele exigirá um complemento, ou seja, um objeto direto. Pois quem afirma, afirma alguma coisa, ok? E se José afirma alguma coisa, esse afirmar alguma coisa vai ser o meu objeto. Só que aqui o meu objeto direto ele é oracional, porque ele possui verbo, ok? Se ele possui verbo, esse objeto não é um objeto comum, ele é um objeto oracional. Então, estou diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? Então, posso dizer que essa oração exerce função sintática em relação ao termo, ao verbo afirmar da oração anterior. Então, ela exerce algum tipo de função sintática, ok? Se exerce um tipo de função sintática, eu estou diante de orações subordinadas e não orações coordenadas, ok? No período misto, eu tenho uma junção dessas duas possibilidades. Então, José afirma que ama, ou seja, afirma alguma coisa, objeto direto, e eu tenho aqui e respeita as pessoas, que de certa forma também exerce aí a função de objeto direto, ok? Mas ambas são objeto direto do verbo afirmar. Então, elas estão subordinadas a ele. Então, José afirma que ama e respeita as pessoas. Em José afirma, eu teria minha oração principal. E que ama e respeita as pessoas, meu objeto direto. Então, eu estou diante de uma realidade subordinada. Porque essas duas orações finais, né, no final do período, né, que ama e respeita as pessoas, são objetos, as duas são objeto direto do verbo afirmar. Então, estou diante de um fenômeno subordinado. Ao mesmo tempo, isso que eu quero que vocês enxerguem, entre elas não há uma relação de subordinação, porque tanto que ama quanto e respeita as pessoas entre si não exercem nenhum tipo de função sintática. Elas exercem função sintática em relação ao verbo afirmar. Mas entre elas, entre essas duas aqui, não há qualquer exercício de função sintática. Então, entre elas estão entre si coordenadas de forma aditiva, né? Eu tenho uma conjunção de adição. Uma conjunção aditiva. Entre elas há uma coordenação, porque entre essas duas orações, a oração B e a oração C, não há nenhum exercício de função sintática. Porém, em relação à oração A, existe a função sintática de objeto direto sendo exercida. Então, eu tenho os dois processos acontecendo, a coordenação entre a oração B e C e a subordinação entre a B e C em relação a A. Deu para entender? É por isso que eu estou diante de um período que é misto, porque ele possui os dois processos sintáticos, tanto subordinação quanto coordenação. Beleza? E aí o professor faz a sua reflexão final.
Por fim, cumpre dizer que os vínculos semântico e sintático existem tanto na subordinação quanto na coordenação. Ele não vai trabalhar, portanto, com as noções de independência e dependência, ok? Ainda que não se possa afirmar que uma oração exerça função sintática em relação a outra, no período cujas orações se coordenam entre si, como dissemos, nas coordenadas, uma não cumpre função sintática em relação à outra. Mas ainda assim não se deve falar em independência oracional, sequer no plano da sintaxe. Ou seja, elas estão ligadas semanticamente, mas também sintaticamente. E ele prova aqui. Por exemplo, quando a gente fala de independência oracional, a gente cai numa contradição, porque se a gente perceber, as subordinadas, que muitas vezes são ditas como dependentes, sintaticamente, estruturalmente, elas têm mais mobilidade do que as coordenadas. Perceba, o ministro afirma que há problemas na economia. Eu posso pegar essas orações e movê-las. Que há problemas na economia, o ministro reconhece. Olha a mobilidade. A minha oração subordinada, que é o meu objeto direto, veio para trás do período. Uma mobilidade que é maior do que nas coordenadas. Eu posso escrever Tereza é bonita, mas continua solitária. Entretanto, se eu escrevo mas continua solitária, ela é bonita, a minha frase se torna agramatical. Então, a gente percebe que no plano organizacional, as orações coordenadas, elas são até mais amarradas sintaticamente, presas sintaticamente, do que as orações subordinadas. Por isso, não convém dizer que as orações coordenadas são independentes. Elas não são independentes nem no plano semântico, nem no plano sintático. Ok? E aí o professor reforça, né, que a sintaxe ela não fala só apenas, ela não trata apenas da função dos elementos, mas também da sua forma de se organizar nas sentenças. Então, se a sintaxe cabe o exame do processo organizacional dos períodos, convém sublinhar as relações sintático-semânticas que existem nos dois casos, tá? Na coordenação e na subordinação. Quando se fala em perda do vínculo sintático da coordenação, alude-se ao fato de uma oração não exercer função sintática em relação à outra ou a um componente da outra, o que não representa independência oracional. Então, repetindo, essas definições de dependência e independência, o professor Fernando Vieira Peixoto Filho não vai trabalhar. Ele vai dizer que orações coordenadas são aquelas em que uma das orações, ele vai dizer que orações coordenadas são aquelas que estão relacionadas sintática e semanticamente entre si, porém uma não exerce função sintática em relação à outra, enquanto nas subordinadas a realidade que você vai ter é que uma oração exerce sim uma função sintática em relação à outra ou a um componente da outra, ok? Então, ficamos por aqui nessa reflexão. Qualquer dúvida, entrem em contato. Um abraço.